Aleluia. Meus irmãos, a paz do Senhor. Com alegria que nós estamos mais uma vez juntos na casa do Senhor para meditarmos juntos na palavra de Deus. E hoje é continuação do assunto que já vem sendo abordado aqui há alguns dias, e na semana passada foi por mim mesmo. Eu abordei mais a parte da salvação, e hoje eu vou entrar um pouquinho em comportamento cristão, né? É salvação e comportamento cristão em 1º e 2 Pedro. E eu vou usar o texto base hoje de 1 Pedro, no capítulo 2, o versículo de número 9. 1 Pedro, capítulo 2, versículo de número 9. Vamos ler juntos? No 3? 1, 2, 3. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Que versículo bonito esse, né? Ele começa definindo para nós o que nós somos, o que deveríamos ser, talvez, o que, passamos a ser quando somos salvos. Então, a partir da salvação, a partir do momento que a pessoa é salvo, ele passa a ser geração eleita, né? Tá, você pode até imaginar que ele já era eleito lá atrás, porque pela presciência de Deus, sim, é isso mesmo. Mas para nós, seres humanos, o que nós estamos vendo é daqui, da hora que aceitamos Jesus para frente, então, por isso eu considerei assim. Então, a partir da salvação, nós somos geração eleita, nós somos sacerdócio real. Mas o que é isso? Sacerdócio real. Nós somos nação santa e nós somos povo adquirido. Ainda tem mais um item que eu não coloquei aqui, que é o para quê, Porque, olha lá no versículo, eu tirei tudo isso do versículo aí, tá? Para que, Então tem um motivo. Por que que nós somos, para que nós somos geração eleita? Para que nós somos sacerdócio real? Para que nós somos nação santa e povo adquirido? Então, aqui começa uma série comportamental do cristão, que isso acaba abrindo um leque de várias outras coisas juntos. Eu vou procurar me ater nesses aí, por conta do tempo, e do projeto de hoje, tá? Mas vamos começar com geração eleita, tá? Que está em 1 Pedro 2,9, como eu já disse para vocês. Bom, geração eleita. No Evangelho de João, no capítulo 15, versículo 16, deixa eu colocar ali para vocês. O negócio não está funcionando muito bem aqui, não. Agora foi. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Aqui ele diz que é o Pai que concede. Ele está dizendo que nós pedimos ao Pai, em nome dEle, e o Pai nos concede, tá? E ele está dizendo que nós somos escolhidos, nós somos eleitos, não somos candidatos, nós somos eleitos de Deus, escolhidos por Deus. E há uma discussão teológica, porque essa parte de soteriologia, essa parte da Bíblia, há uma certa animosidade entre grupos, que um pensa de um jeito, outro pensa de outro. Então, eu vou pelo pensamento padrão assembleiano, tá? Do qual eu faço parte, não porque a Assembleia de Deus eu sou, dessa linha de pensamento, Que nós somos eleitos segundo a presciência de Deus. Deus nos escolheu antecipadamente. Com base em quê?
com base na resposta que nós iríamos dar ao Evangelho. Então, lá antes, né, de sermos feitos, porque a Bíblia fala que Deus nos conheceu sendo nós ainda informes, né? Ainda não tínhamos formas, ainda não tínhamos sido formados. Então, Deus nos escolheu. Mas é porque Deus sabia qual seria a resposta que nós íamos dar ao Evangelho quando ele chegasse a nós. Então, nós somos escolhidos previamente, tá? Na previsão de Deus. É mais difícil para o homem entender isso, né? Mas como é que Deus vai escolher um que nem fez ainda, né? Porque Deus é poderoso e sabe o que nós vamos fazer, tá? Isso é só para me esclarecer que nós fomos escolhidos por Ele. E por um motivo, né? Temos um motivo também. Não foi assim, Deus escolheu esse, aquele aleatoriamente. Ele escolheu porque algo, olha, não foi por causa de ausência de pecado, porque todos pecaram, né? Não foi porque é bonzinho, né? Nós vimos na escola bíblica dominical a história de Jacó, que era um trapaceiro, né? Mas que depois ele deu uma resposta adequada de fé ao chamado de Deus. Então, o único modo de nós nos chegarmos a Deus é pela fé. E é essa a resposta que Deus espera de nós. Então, nós somos geração eleita, nós somos os eleitos de Deus, escolhidos segundo a presciência dele, né? Em 2 Pedro, esse que nós começamos é 1 Pedro, o outro 2 Pedro, capítulo 1, verso 10, diz assim: portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isso nunca jamais tropeçareis, né? Então, aí está bem claro que é nós que damos manutenção a isso, a nossa fé. Que nós somos escolhidos por Deus, não sabemos quem são os escolhidos, tem muitos trechos bíblicos para explicar isso, né? O trigo e o joio é um deles, né? Onde o trigo e o joio vão ficar juntos, né? E que só lá no final serão separados. Então, todos nós vamos caminhando, sem interferência de Deus. Entre aspas, porque aqui e ali ele interfere para a glória do nome dele, né? Mas sem muito alarde, né? Então, Deus vai deixando a gente seguir, e nós vamos lutando, nós vamos pelejando para manter firme a nossa vocação e a nossa eleição, porque é através dessas atitudes que Deus nos escolheu. Como nós não sabemos, aí está o grande erro dos outros correntes, e que eles afirmam que todos eles lá são escolhidos. Nós não sabemos quem são os escolhidos. Muitos que estavam no nosso meio, que pensamos que fossem escolhidos, não estão mais. Se afastaram, se desviaram. Muitos que nós imaginamos que nunca estariam aqui, estão por aqui, hoje. Então, não é nós que sabemos isso, que escolhemos isso. Sim, pastor? A própria Bíblia revela isso aí. Muitos são chamados, né? Exato. E poucos são escolhidos. Somente Deus sabe desses poucos. Exatamente. Então, partindo desse princípio, é mais fácil nós entendermos que nós temos que lutar, sim, que nós temos que pelejar, lutar pela nossa fé, lutar pela nossa vocação, lutar pela nossa eleição, lutar pela nossa igreja, né? Não é aquela história que estão pregando por aí, que a pessoa vem, não, agora você é um escolhido, né? Você é o escolhido de Deus, pode fazer o que você quiser, cruza os seus braços aí, vai, deixa a vida te levar, e não é bem assim, né? Não é bem assim. Se nós formos para o texto bíblico, vocês vão ver que tem muita, né? Eu não vou explicar isso tudo hoje, eu só queria deixar claro que nós somos uma geração eleita, nós somos escolhidos por Deus. E temos que partir desse princípio que nós somos escolhidos por Deus e lutar por isso. Sabemos certeza se somos? Não sabemos certeza se somos. Sabemos que vamos lutar para ser até o fim. Jesus vai nos encontrar lutando, pelejando para estar lá na presença dele. Porque toda vez que eu também me coloco numa posição de certeza disso ou daquilo, no mundo espiritual ninguém tem garantia de nada, ninguém sabe de nada. Quem sabe é Deus, né? E nós estamos aqui humildemente lutando para chegar lá naquele dia, naquele lugar, né?
E os que querem garantir, às vezes, ficam meio chateados quando eu falo nesse tom, mas é o que eu entendo na Bíblia, né? E aceito discussão também. Vamos para Colossenses. Colossenses capítulo 3, verso 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Então, nós temos que nos considerar, sim, como eleitos de Deus. Nós temos que partir do princípio que nós aceitamos Jesus e somos eleitos. Não temos certeza se vamos ficar até o fim, mas vamos lutar para isso. Muitos, no meio do caminho, desistiram, não foi? Aconteceu isso? Não, você nunca viu ninguém desistir no meio do caminho, voltar para trás? Não, mas uma hora ele volta e tal. Espero que volte, mas tem uns que não voltam, tem uns que morrem depois, e longe de Deus. Já vi acontecer muita coisa desse tipo. Então, nós somos eleitos, fomos escolhidos, partimos desse princípio e vamos estar. O que Deus vai fazer para nós? Vai nos achar lutando, pelejando até o fim, para chegar na presença dEle nas mansões celestiais. Porque aí a gente não baixa a guarda, né? Aí a gente vai lutar, não vai folgar, né? E a pregação moderna é que você pode folgar que não vai acontecer nada, vai dar tudo certo, que Jesus é amor, que Deus é amor e vai resolver todos os problemas, né? Mas tem aí aquele trecho, né? Revesti-vos como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia. Olha que coisa, né? O nosso comportamento cristão como eleitos, né? Então, eu estou falando de geração eleita. Dentro da geração eleita, tem uma série de comportamento cristão que nós precisamos observar, né? Que nós temos que usar de misericórdia, é a primeira coisa, de benignidade, de humildade. O pastor Juvenil vive pregando isso aqui. Essa igreja aqui, eu não preciso falar desse assunto, né? De mansidão, longanimidade. Mas o 13 já entra nos dando uma pauladinha, né? Aí ele fala, suportando-vos uns aos outros. Se fosse fácil, ele usava outra palavra, né? Ele não usava suportar. Suportar é porque é difícil suportar, porque cada um tem uma natureza. Tem hora que é difícil, tem hora que não é fácil. Até dentro de casa, né? No meio do casal, dos filhos, tem hora que, né, que os ânimos se exaltam e tudo, mas tem que suportar uns aos outros. A Bíblia nos ensina, como cristão, como eleitos de Deus, a usar de misericórdia, de benignidade, de mansidão e suportar, né? Perdoando-vos, como se não pudesse ficar pior, ficou, né? Além de suportar, eu ainda tenho que perdoar. Perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. É tão difícil, irmãos, assim, para o ser humano natural perdoar. O homem sem Deus não perdoa de jeito nenhum. Ele rasga o dedo dele, mas não perdoa, não é? E perdoar é uma condição para ser salvo. Então ele fala, você suporta, e além de suportar, você ainda perdoa. Perdoa. Eu dei um conselho para o irmão, ele era vendedor de confecção, roupas, essas coisas, né? Vocês sabem que tem uns que vendem de casa em casa. E ele vendia mais para os irmãos, que é o público que ele conhecia mais, eram os irmãos. E aí o que ele fez foi, entrou um trem mal no coração dele, ele começou a separar as notinhas dos irmãos que não pagavam ele. Só as dos irmãos, a do ímpio ele não separava não, sabe? Aí ele ficou com um chumaçozinho bem razoável de notinhas e somasse aquilo lá dava um valor razoável. Eu chego lá para dirigir essa igreja e esse irmão está lá, presbítero, com a cara ruim, né? Triste, acabrunhado num canto. O que foi, irmão? Não, eu vou te contar a história. Os irmãos é ruim para pagar. Tem muita gente aí que não vai para o céu e tal. E contou, eu deixei ele falar primeiro, né? Falou. E aí ele falou bravo, o que o senhor me aconselha? O que eu te aconselho? Você está querendo ir junto com eles ou está querendo ir para o céu? Né? Porque você já determinou, né? Você já condenou eles ao inferno, né? Então, você quer ir junto, até pela sua condenação, ou quer ir para o céu? Não, pastor, misericórdia, eu quero ir para o céu. Você já cobrou deles? Já. Você já fez todo o possível para receber? Já. Então, você vai fazer o seguinte, você vai pegar cada notinha dessa, cada promissorinha dessa,
Você vai lá no irmão e vai devolver e fala, está perdoado em nome de Jesus. Esse irmão quase desviou. Acho que foi a última vez que eu vi ele. Ele ficou tão chateado, irmã Jessi, com o meu conselho, que ele sumiu, porque tudo que ele agarrava, que ele tinha aquele dinheiro para receber, era um montante grande, e o povo não pagava de jeito nenhum. Ele já vinha sofrendo faz anos com aquelas notinhas, e ele escolheu continuar sofrendo com elas. Escolha. E o que está escrito aqui? Suportar, e além de suportar, perdoar. Perdoar as falhas dos irmãos. Tá bom, cobrar o que o irmão te deve não é errado. É errado? Não é. Você pode cobrar. Mas se ele, depois de não pagar mesmo, tinha uns que falavam para ele que não pagava de jeito nenhum. Mas rapaz, vai lá, ele se livra dessa raiz de amargura. Deixa isso brotar na sua vida, não. Deus tem mais para te dar do que o diabo para levar. Você vai entrar no meio das pessoas, você não sabe quem é crente e quem não é, não. Não é você que condena, não. Quem vai escolher é o anjo de Deus. Vai lá, devolve essas notinhas. É o que eu imaginei, né? É o que eu pensei, é o meu coração estava falando, biblicamente era aquilo. E ele não aceitou. Então, geração eleita, eu só estou mostrando para vocês que às vezes não é fácil ser geração eleita. Só dei um exemplo. Ah, não, mas isso aí eu faria com facilidade. É que para o teste é de um jeito, para outro, o teste é de outro jeito. Mas, no fim das contas, todos nós somos testados naquilo que dói, naquilo que nos atinge. Fica olhando para aquele irmão presbítero e fala, não, mas eu ia lá e devolvia. Mas o seu teste não é esse, o seu é outro. A sua prova é vermelha, a dele é amarela. Né? Já viu o concurso? Cada prova é de uma cor, né? Uma é uma coisa, outra é outra coisa. Então, todos nós temos nossos pontos fracos. E é neles que o inimigo vai atacar. Tá? É ali que ele vai tentar nos pegar. Mas nós somos geração eleita, nós somos um povo forte, revestido de poder, que não teme nem a morte, somos nós. Isso, como é que eu sou um povo forte? Se eu seguir a receita, olha a receita do pastor juvenil ali, misericórdia, né? Benignidade, marcha ré, humildade. Gente, eu luto com a minha natureza todo dia para aprender isso com o pastor juvenil, porque ele é um exemplo para nós, né? Mas a minha natureza, às vezes, também é difícil. Eu tenho que lutar contra isso. Por quê? Porque eu tenho que ser geração eleita. Eu tenho que lutar para fazer firme a minha vocação, para fazer firme a minha eleição. Quer que eu seja sincero? Era mais fácil eu falar, não, eu nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. Né? Os crentes Gabriela que tem por aí, né, Valtinho? Nasci assim, foi Deus que me fez. Tem uns que ainda põem a culpa em Deus. Foi Deus que me fez assim. Que Deus fez nada, rapaz. Você que não quer mudar, não quer ser transformado, não quer ser nova criatura, né? E isso eu falo comigo, né? Estou falando para mim, estou falando para vocês não, tá? Então, de vez em quando eu brigo comigo mesmo. Tá. Então, geração eleita, resolvemos, certo? Podemos ir para o sacerdócio real, senão não dou conta das 4 e a 5ª, né? Era só para esclarecer um pouquinho o nosso comportamento. Então, vocês viram que é questão de comportamento, né? Geração eleita, nós temos que nos comportar como eleitos de Deus, santos, irrepreensíveis, né? É isso que nós temos que ser. É o nosso comportamento cristão. Geração eleita. Ah, não, eu sou geração eleita. Não é porque você tem uma carteirinha de geração eleita no bolso, não. É porque você tem que se comportar como um eleito de Deus. Ficou claro, né? Então, agora passamos para o sacerdócio real. O que é o sacerdote? Em 1 Samuel, capítulo 2, versículo, deixa eu mudar aqui, 28, 1 Samuel 2, 28. Eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel por sacerdote, para oferecer sobre o meu altar, para acender o incenso e para fazer e trazer o éfode perante a mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. O sacerdote era uma figura, era uma pessoa, um ser humano cheio de defeitos, falho, pecador, que era escolhido dentre todas as tribos, extraordinariamente, porque o plano original de Deus era que nós fôssemos
uma nação sacerdotal. Vou mostrar isso para vocês, tá? O plano de Deus é que todos nós fôssemos sacerdotes. Mas por conta de uma série de coisas que aconteceu, de pecados, e a nação pecou, e os irmãos lá juntaram, fizeram bezerro de ouro, foi uma tanta coisa que aconteceu, que Deus então resolveu colocar um mediador. Isso já estava no plano de Deus, porque esse mediador era um mediador provisório que apontava para Cristo. Então, o sacerdote, olha, o povo pecou, então alguém terá que se apresentar diante de Deus, né, para oferecer, para aplacar a ira de Deus. E esse alguém devia ser alguém escolhido, especial, não podia ser qualquer um para entrar na presença de Deus. Isso tudo está apontando para Jesus, sacerdote lá, tá? Mas o sacerdote, lá no Velho Testamento, então ele era uma espécie de mediador. Então os pecadores levavam as ofertas, levavam, né, o material lá, ele tirava o sangue, e o sacerdote é que apresentava, né, as ofertas, é o sacerdote que se apresentava no lugar do pecador diante de Deus. Então ele era um representante do povo, das pessoas, e um representante de Deus para o povo. Um representante do povo perante Deus e um representante de Deus perante o povo, tá? Esse era o sacerdote. E ele funcionava como mediador. Lá no Novo Testamento, né, você vai ver, a Bíblia vai mostrar que só há um mediador entre Deus e os homens. Isso aí era só uma figura. Ele não conseguiria entrar na presença de Deus. Então criou-se um lugar para simular a presença de Deus, que era chamado Santo dos Santos, dentro do templo, né, do tabernáculo primeiro, depois do templo, né, de Salomão, tinha um lugar chamado Santo dos Santos. Aí tinha lá um véu enorme separando. Então todos os sacerdotes, então tinha as classes, né, tinha um sacerdote lá e tinha o outro que era o sumo sacerdote, que era um sobre todos eles. Então o povo trazia as suas demandas ali, os seus pecados, apresentava os seus pecados. Eu não vou falar de ofertas, senão fica parecendo que a gente está falando de evangelho da prosperidade. Eu não estou falando nada disso, não. Estou falando que o povo se apresentava diante do sacerdote para trazer a eles os seus pecados. E a forma, daquele momento, que Deus recebia para aplacar esses pecados, né? Que era o sangue do Cordeiro, que, aliás, também aponta para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tudo foi muito bem pensado, tudo muito inteligente, tá? Então, aquele mediador provisório, né, aqueles mediadores provisórios, todos se juntavam e entregavam para o sumo sacerdote, que entrava uma vez por ano no Santo dos Santos. Lá dentro tinha a Arca da Aliança, né, que era a Shekinah de Deus, que era a presença de Deus, simulava a presença de Deus, porque no estabelecimento daquilo, houve ali uma manifestação maravilhosa ali, como Deus mostrando a presença dele, né, naquele lugar. Mas não era, aquilo era uma simulação da presença de Deus. E em cima da Arca da Aliança tinha uma tampa de ouro com 2 querubins, chamada de propiciatório. E era nesse propiciatório que o sumo sacerdote levava o sangue e espargia no propiciatório, apresentando aquele sangue para aplacar a ira de Deus por causa dos pecados daquelas pessoas, daqueles sacerdotes e dele também, do sumo sacerdote que entrou também, porque ele também era pecador. Ele apresentava o sacrifício por ele também. Volto a dizer para vocês, o plano original de Deus é que fôssemos uma nação sacerdotal, que todos nós pudéssemos entrar na presença de Deus. Por causa dos entraves, do pecado e de tantas coisas que aconteceu, só um entrava representando os outros, isso tudo simulando o sacrifício perfeito que ainda viria adiante.
Tá, então pulamos para o Novo Testamento. Eu escolhi explicar isso aqui melhor, porque sacerdócio, irmãos, nós falamos de geração eleita, agora nós estamos falando de sacerdócio real. Sacerdote, então, é um mediador, ou uma figura do mediador, né? Porque lá, no caso, é um tipo de mediador, tá? Real, que vem de rei, vem de nação, tá? Que fala da nação celeste. Nós somos sacerdotes do Deus Altíssimo. E acima de nós há um sacerdote, ainda um sumo sacerdote. Veja lá, 1 Pedro, está de cá. Não, está de cá. Dois aspectos, né? Jesus Cristo é o grande sumo sacerdote, tá? Todas as funções do sacerdócio da antiga dispensação se concentram nele, tá? Ele é o único mediador entre Deus e o homem. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Então, aquele sacrifício de cordeiro que acontecia no Velho Testamento era provisório. Ele não era definitivo, ele não tinha um poder de perdoar pecados. O livro de Hebreus fala que o sangue de animais não pode perdoar pecados. Aquilo era só um símbolo, porque viria um, que é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que ofereceria o sacrifício perfeito, definitivo, de uma vez por todas. Jesus entrou, ofereceu-se o alto sacrifício, ofereceu-se a si mesmo, como sumo sacerdote, abrindo a possibilidade para nós e resolvendo o problema. Aqueles lá, eles tinham que fazer isso uma vez por ano, tinha que repetir. Por que tinha que repetir? Porque era falho, porque não era perfeito, porque não era definitivo, mas veio Jesus, o Filho de Deus, Cordeiro de Deus, e deu seu próprio sangue, e o véu do templo se rasgou de alto a baixo, já não havia mais separação. Da agora para frente, de Jesus para frente, todos aqueles que aceitarem a Jesus se tornam sacerdotes do Deus Altíssimo. E Jesus é o sumo sacerdote definitivo que ofereceu-se uma vez por todas nós. Olha que coisa linda. Que maravilha que Deus preparou para nós. E bem-aventurado é o homem que entende isso, porque são poucos que conseguem compreender isso, né? E porque só há um Deus e só há um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus, tá? Que é o Cristo. Que muitas nações aí, né, na terra, nem aceita que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, o mediador da nova aliança, aquele que ofereceu, né, aquele sangue precioso que foi derramado, e o povo o rejeitou. E o rejeitando, né, Deus abriu a opção para outras pessoas. Jesus, no sacrifício, ele é tudo, né? Ele é ao mesmo tempo o sacerdote, e ele também é o sacrifício, e ele é o cordeiro do sacrifício, e é o sacerdote. Ele se auto-ofereceu em favor de muitos. Então, aí a carta aos Hebreus expõe, né, a superioridade do sacerdócio de Cristo. Apesar de que muitos lá no Oriente ainda tratam, né, o sacerdócio humano como grande, nem consideram de Cristo, pois o de Cristo é muito superior. Eles lá nem fazem mais o sacrifício de animais. Tem um grupo lá que faz, né, no norte de Israel, alguns lugares lá que ainda faz. Mas lá em Jerusalém, a maioria, 99% dos judeus não fazem, tá? Não fazem. E Jesus é que ofereceu e fez por nós. Desde que o templo foi destruído, eles acreditam que o sacrifício só podia ser oferecido no templo. Eles não têm o templo do jeito que eles querem, do jeito que, né? Eles esperam um dia voltar o sacrifício naquele lugar, mas até então não está havendo sacrifício, né? E onde para nós Jesus já sacrificou, e nós todos os dias nos dobramos diante do nosso sumo sacerdote como sacerdote. Veja, você entende o mistério agora? Por que o véu do templo se rasgou? É porque agora todos nós temos acesso, não há separação entre nós
E o Santo dos Santos, nós podemos entrar na chequidade de Deus, nós podemos, você não precisa de um sacerdote. Pastor não é sacerdote. Eu vejo algumas pessoas pregando aí que pastor é sacerdote, isso é fora do preceito bíblico, porque o sacerdote era uma figura, mediador provisório, figurativo de Cristo. E o pastor não é nada disso, tá? Ele não é o sacerdote da igreja. Ele não é tratado no Novo Testamento como sacerdote. Por quê? Porque nós somos uma nação sacerdotal. Você é sacerdócio real. Não é isso que nós vimos em Pedro? Vocês entenderam por que eu cheguei aqui? Porque nós somos sacerdócios, nós podemos entrar na presença de Deus, sim. A própria afirmativa desse texto aí, desse versículo 9, mas vós sois geração eleita, né? Isso. Está aí afirmando, nós somos geração eleita. É uma raça nova e escolhida, né? Isso. Por Deus, que é composta de todos aqueles que recebem Cristo no coração, aceita Cristo. Exato. E aí vem aí falar do sacerdócio real. Aí eu queria somar aí, Apocalipse capítulo 1, versículo 6. Né? Afirma nós o sacerdócio real. Cristo é rei e sumo sacerdote, pelo fato de estarmos nele. Então, também somos reis e sacerdotes. A afirmativa em Apocalipse capítulo 1, versículo 6. Se quiser colocar no telão aí. E nos fez reis, sacerdotes para Deus e seu Pai. Isso só foi possível através da cruz. Onde é que quebrou o paradigma. Exatamente, por causa do sacrifício. Exatamente. A cruz foi a cruz. O sacrifício Isso que se nos tornou levou. o efeito devido ao fator da cruz. Jesus morreu na cruz. Perfeito. Então, primeira atitude nossa, que é comportamento nosso, que nós vamos fazer, é ser geração eleita. Com isso, nós passamos a ser sacerdotes. Agora nós temos acesso, o crente tem que saber, as igrejas têm que pregar que o crente tem acesso ao Santo dos Santos. Que ele não precisa de mediador, porque mediador é Cristo. Nós temos o acesso ao Santo dos Santos por Cristo. Eu comecei falando para vocês isso hoje. Através de Cristo nós temos acesso. Ele é, e só Ele é o mediador. E Ele nos leva a Deus. O sacrifício perfeito dele nos leva a Deus. E aí com isso, nós passamos a ser sacerdotes. Pelo fato de estarmos nele. Então, só os que estão nele são sacerdotes. Só os que creem no seu nome. Isso está em João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Talvez um dos versículos mais importantes da Bíblia, porque ele faz essa ligação importante. E onde poucos crentes conseguem fazer essa ligação e trazer o VT para o NT, o velho para o novo. Tá? Bom, então eu preciso provar para vocês. Olha 1 Pedro aqui, já que estamos estudando Pedro, 1 Pedro 2,5. Também, 1 Pedro 2,5, os que estão em casa, porque tem uns assistindo em casa, então eu vou falando os versículos para que acompanhe aí. Tá? Também vós mesmos, como pedras que vivem, pedras vivas, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Que coisa linda. O crente só entende esse versículo aí se ele entender o que eu estou explicando para vocês vem lá do Velho Testamento. Então, nós, como pedras vivas, tá, o que é essa pedra viva? Eu vou te explicar a pedra viva aqui em poucas palavras para vocês entenderem onde é que está a essência da coisa. Ele comparou a pedra angular, a pedra viva, com a construção do edifício. A construção em Israel era uma construção que tinha uma base inicial. Hoje, com esse equipamento moderno, tudo eles já faz um gabarito inteiro e a base é uma base inteira gabaritada. Antigamente não era assim, não. Eles pegavam aquele canto ali, vamos supor. Não, esse aqui vai ser o canto da construção. Vai ser o norte. Aqui vai orientar a construção. Para onde que vai a parede, para onde que vai. Ela vai subir aqui no prumo e vai para ali e vai para lá. Então, cortava-se uma pedra angular, 90 graus,
colocava lá, trazia da pedreira já cortada, já essa pedra angular já feita, própria para isso, e colocava lá. Aquela era a base do edifício. E depois daquela base, vinha assentando as outras pedras, todas tinham que ser alinhadas para encaixar naquela. De lá, todas tinham que ser alinhadas para encaixar. Ali era o ponto principal. Então, a construção tinha uma pedra angular, tinha uma pedra de esquina, tinha uma pedra de início que tinha que ser respeitada, e todos tinham que convergir para ela. E a pedra angular, aqui no nosso texto, é Jesus, é o Cristo. Todos nós estamos firmados nele. Todo edifício bem ajustado vai permanecer firme, porque ele é a pedra angular. Tem muitos textos acerca desse assunto aí, de forma figurativa, mas que o crente, quando vê, ele abre o entendimento, fala, olha isso, né? Olha só, nós como pedras vivas, por quê? Porque Jesus vive e reina para sempre, ele é a pedra angular, mas não é uma pedra estática, ele é uma pedra viva. E estamos nele, nós também somos. Está vendo? Né? Casa espiritual é a igreja. Então, nós estamos construindo um edifício espiritual e a comparação é com uma casa material que aponta para um organismo vivo, que é a igreja. Coisa linda, né? Coisa linda. Então, é essa a essência do sacerdócio. Em Hebreus 10, 12, fala, mas este, havendo oferecido para sempre, falando de Cristo, né? Um único sacrifício pelos pecados, está assentado à destra de Deus. Então, Jesus ofereceu-se de uma vez por todos nós, não cabe mais sacrifício. Eu vejo gente aí querendo fazer sacrifício. Eu tenho que fazer um sacrifício. Eu tenho que pagar o preço. Jesus pagou o preço por nós, de uma vez por todas, definitivamente. Se eu tiver que oferecer mais sacrifício, então o que eu estou dizendo para Jesus? Jesus, o seu sacrifício não foi suficiente. Seu sacrifício não foi bom, eu vou fazer um sacrifício aqui, o senhor vai ver o que é sacrifício. Misericórdia. Ele ofereceu-se uma vez por todos nós. Agora, o que ele espera de nós? A fé. Se nós acreditarmos nesse sacrifício perfeito, se nós acreditamos em Cristo, então nós passamos a ser geração eleita e sacerdócio real. Eu deixei esse de Êxodo também pontuado, Êxodo 19, versos 5 e 6, para quem está em casa, diz assim, se diligentemente, olha a condicional aí, né? Se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade particular dentre todos os povos, vós me serei reino de sacerdotes e nação santa. Projeto de Deus é um reino sacerdotal. Ele está falando isso aqui lá no Velho Testamento, no meio do fogo do Velho Testamento, na saída do Egito. A questão do sacrifício aí, pastor Júnior, o sistema levítico, ele nunca ia se completar. Ia matar os animais, tudo do mundo inteiro, que o pecado nunca ia acabar. Não ia acabar. Aí exatamente. Jesus veio e quebrou esse paradigma. Único sacrifício. Então, não precisa sacrifício para aquilo, para outro. Isso. Então, aí a gente entende que o sacrifício Jesus fez. Aboliu o sistema levítico. E nós somos ensinados que, não, eu quero expiar meus pecados, então eu tenho que me autoflagelar. Isso é desde a Idade Média. Antes da Idade Média, o povo faz isso, de querer oferecer sacrifício. Eu quero agradar a Deus, vou fazer um jejum aqui de uns 30 dias, que vou ficar sem comer, que vai me resolver o problema. Jesus ofereceu o sacrifício perfeito. Eu tenho que crer no sacrifício perfeito dele. Eu tenho que jejuar? Tenho, mas eu não posso trocar isso. Não pode ser como sacrifício, tem que ser em oferta, suave. É adoração, é outra coisa. A motivação é outra. Se eu estiver querendo trocar com Deus, querendo agradar a Deus, a única coisa que eu posso agradar a Deus é pela fé, meus irmãos. Bom, Isaías, né, para complementar esse, 61, verso 6, vós sereis chamados sacerdotes do Senhor. E vos chamarão ministros de nosso Deus. Bonito isso, não é? Isaías, irmão, lá no Velho Testamento, lá muito longe de Cristo, Isaías vem e fala, vós sereis chamados sacerdotes do Senhor. Mas já não tinha um sacerdote nomeado? Já não eram os filhos de Arão?
Isaías sabia muito bem disso. Não, vocês vão ser chamados sacerdotes. Vocês são sacerdotes de Deus. É isso que ele está falando para mim e para você hoje, né? Que não é a condição, né? Nós somos sacerdotes nele. Bom, aí passamos para o terceiro ponto. Estou adiantando aqui porque eu quero completar o projeto hoje, né? Pelo menos hoje. Daí passamos para nação santa. Vamos revisar? Primeiro, eu tenho que ser geração eleita. Não é gente, eu tenho que me comportar como geração eleita. Será que dá para a gente entender isso? Eu tenho que me sentir geração eleita e lutar para isso. Se eu vou conseguir, não sei, mas eu vou lutar para isso. Porque teve muitos que tentaram e não conseguiram, mas até então eu não tenho, a minha autorização é para mim ser geração eleita, e eu tenho que me comportar como geração eleita. E o que geração eleita faz? Usa de misericórdia, bondade, benignidade, suporta e perdoa. Ai, Jesus, aí é mais complicado, mas é a ordem dele, ele não perguntou se eu estava disposto a perdoar, ele mandou eu perdoar. Não perguntou se eu estava disposto a suportar, mandou eu suportar. E a gente prega isso com uma facilidade, né? Depois, na hora de viver, é uma dificuldade, né? É uma complicação. Então, aí eu tenho que depois entender que eu sou o sacerdote de Deus, que eu posso entrar na presença de Deus, que eu posso conversar com Jesus, que eu entro na Shekinah, que eu entro na presença dEle, que eu posso oferecer sacrifícios espirituais, porque só cabe esses agora, não cabe mais sacrifício, né? Só cabe esses, de adoração. O que é adoração? É elogio, é elogiar a Deus. Então eu tenho que adorar a Deus. Eu sou sacerdote, então eu tenho que adorar a Deus. Eu tenho que oferecer algo que Ele receba de mim. Não cometa o erro de Caim. Caim inventou de oferecer o que ele quis. Abel ofereceu o que Deus quis. Já perguntou para Deus se é isso que ele quer? Às vezes a gente fala, não, Jesus pediu esse, né? O pastor Ferreira, né? Samuel Ferreira falou na convenção lá, sobre o altar redondo, o altar quadrado. Pegaram o altar quadrado, trocou, né, o modelo dos sírios lá, botou um altar redondo, só que não perguntaram para Deus se era isso que ele queria. Não, mas o redondo é muito mais bonito, não tem canto, não vai machucar ninguém, mas perguntou para Deus se é isso que ele quer? E foi um desastre para Israel essa inovação do altar. Então nós temos que oferecer aquilo que Deus quer e não o que nós queremos, o que nós imaginamos. Então, qual é o louvor que agrada a Deus? Ofereça um louvor que agrade a Deus, que Deus quer, não é o que você quer, que você imagina. Faz uma adoração, usa a sua oração para adorar. Usa a sua palavra, pregação para adorar. Usa o seu louvor para adorar. Adora a Deus também com as suas ofertas, tudo que você vai fazer, leva com uma adoração, para adorar a Deus, para exaltar, para elogiar Ele. Senhor, está aqui, é para a glória do Teu nome. Isso vale para a oferta, porque senão a gente fica pensando que está pagando, né? Pagando para congregar, pagando para, né, para pagar a luz, para sustentar esse ou aquele, né? Não é nada disso, não. A nossa oferta tem que ser levada com uma adoração. Senhor, eu sou grato a Ti, eu quero Te adorar, Te exaltar, porque o Senhor é bom, o Senhor tem feito maravilhas na minha vida, e eu vou dar um pouquinho do que eu tenho aqui para a glória do Teu nome. Que coisa mais linda é isso? Isso aqui é adoração. Isso aqui é adoração que se apresente diante de Deus. Nós temos que aprender a adorar melhor, porque a gente vai ficando meio automático, começa a fazer igual os outros fazem, começa a fazer umas, né, cantar igual os outros cantam, e já não, né? Tem gente que canta e não presta nem atenção na letra da música que ele canta, né? Ele já decora ali, já canta automático. Apareceu aí na rede social uma cantora do mundo aí, né? E louvou o Senhor com um hino lá no meio daquela podriqueira dela toda lá. Garanto para vocês que ela não sabe nem o que ela está falando, só está falando o nome de Deus. Aquilo está só jogando palavras ao vento. O crente não pode ser assim. O crente tem que falar com Deus.
ele tem que adorar a Deus, cantando, louvando, pregando, orando, porque também a gente fica, não, adorar é cantar, não, adorar também, cantar, eu posso adorar cantando também, mas eu posso adorar a Deus de muitas maneiras. Eu hoje apresento a Deus essa ministração que estou fazendo aqui em adoração, para que o nome do Senhor seja exaltado, para que a glória dele possa brilhar sobre as pessoas que assistirem isso aqui. Um sacrifício de louvor e adoração, é isso que eu estou tentando fazer aqui. Não tinha a intenção de agradar vocês, né? Também é bom, né, eu agradar vocês, se for o caso, mas eu queria apresentar era para Deus. Quando eu planejei, orei, pensei no que falar, eu pensei em apresentar para Deus algo que vai engrandecer o nome dEle, que vai elevar o nome dEle, então eu faço isso em adoração. E espero que Ele receba isso, né? Ele tem recebido, porque tem me dado sinais, né, disso, para a glória do nome dEle. Bom, aí passamos para a Nação Santa. Vamos lá, vamos para a Nação Santa, senão, né, o relógio já vai para baixo, né? O dali não é de ponteirinho não, mas já vai caminhando. Isso está em 1 Pedro 1,16. Agora Pedro 1,16. Tá? Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. E isso, ao contrário do que a gente imagina, também não é ausência total de pecados. Que isso, pastor? Santidade é ausência de pecados. Se for, não tem ninguém santo. Porque todos pecaram. E o que acha que é santo é mais pecador que os outros. E agora eu peguei pesado, né? Que é santo nesse sentido. Então, santo, irmãos, ser santo é um processo. É um processo, né? É um estilo de vida. É um processo que começa quando a gente aceita Jesus e ele vai ter continuidade. Eu chamei de processo para os irmãos verem que não é uma coisa que acontece automático, não. Eu decidi, agora eu sou santo. Não, mas e amanhã? E a atitude de amanhã? E depois de amanhã? É um processo que eu vou ser confrontado com o mundo, confrontado com as coisas, né? Vai haver pecado? Provavelmente. Fatalmente. Vamos mudar, né? Vai haver. Mas quando a pessoa está no processo de santificação e ele por acaso peca, ele não tem prazer nisso. O processo de santificação muda o sistema da pessoa. E quando ele peca, ele fica com nojo do pecado. Quando o pecado se aproxima dele, ele tem aversão a ele, ainda que ele peque, mas ele tem ele tem alguém para defendê-lo, mas porque ele se arrepende disso. Se ele fizer isso deliberadamente, pior para ele, porque Deus conhece o que tem dentro do nosso coração. Mas o pecador arrependido não desprezará, ó Deus. Se eu ficar imaginando que para ir para o céu é só os santos que tem um negocinho em cima assim, né? Eu sou o primeiro a ficar fora, porque aí eu não vou ver a possibilidade de alcançar essa santidade nesse nível. O projeto é alcançar a santificação à medida e estatura de Cristo. Mas esse é o projeto. Realidade, expectativa e realidade, né? Na verdade, todos pecaram. A Bíblia deixa claro para nós que somos pecadores. Mas quando nós nascemos de novo, agora nós não vivemos pecando. Não nos interessamos pelo pecado, ainda que, vez por outra, a gente acabe, né, tropeçando nessa ou naquele princípio de Deus. Mas agora nós estamos em processo de santificação. Aí vai para a oração, aí arrepende, aí chora na presença de Deus. Vocês lembram quando Davi foi chamado de o homem segundo o coração de Deus? O homem segundo o coração de Deus, para mim, ele tinha que ser uma pessoa que está no processo de santificação, correto? Seria incompatível falar, não, ele é o homem segundo o coração de Deus e ele não está no processo de santificação. Então, seria incompatível. Perfeito?
Pois é, e Davi, naqueles dias, né, isso, quando aconteceu esse homem segundo o coração de Deus, foi depois do grande problema, não foi antes, foi depois, que ele adulterou com a mulher do soldado, e aí a mulher do soldado ficou grávida, né, e o soldado estava na guerra, trabalhando, aí, para resolver o problema, e agora? Vai nascer um menino, o homem estava para a guerra, para incursões, demorava, o que ele faz? Não, manda o soldado para casa, manda o soldado para casa. E já começou a maquinar o mal. Vocês sabem que um abismo puxa outro abismo, né? E puxa outro abismo, e puxa outro abismo. Só que o soldado era fiel demais, ele falou, não, eu vou dormir na minha casa quentinho com a minha esposa e os meus amigos, os meus companheiros, o meu capitão lá no vento, no frio, guerreando, lutando para nos defender aqui, eu não sou digno disso. E não foi para a casa dele. E o fofoqueiro correu e contou para Davi. O homem não entrou em casa, não. O Davi agora lascou, né? Aí um abismo puxou outro abismo. Como se não fosse o suficiente, fez uma carta, mandou para o general do exército e falou, olha, você bota ele na frente da batalha onde tiver mais renhida. Nós cantamos isso, né? Renhida a batalha. Onde a batalha tiver mais renhida, você põe ele. Era o mesmo que falar, mata ele, né? Vocês concordam comigo? É mesmo que falar, mata ele. Se tivesse matado ele, ele morreu dignamente, né? O homem morreu dignamente. Mas o estrago ficou. Aí ele se arrependeu amargamente, sofreu demais, teve duras penas, Deus cobrou pesado de Davi, mais que talvez eu conseguisse suportar. E Davi vai e chora na presença de Deus e pede perdão e se dobra diante de Deus e Deus fala, né, no seu salmo, que Davi era o homem segundo o coração de Deus. Tem crente que não tem coragem nem de falar, tocar nesse assunto, porque a hora que ele lembra o que Davi fez, ele fala, não, ele não merece. Não merece, irmão? Ninguém de nós merecemos, não. Nenhum de nós merece estar sentado nesses bancos aqui, não. Somos pecadores, mas como é que nós lidamos com isso? Como é que nós nos apresentamos diante de Deus? Como é que nós chegamos diante do Senhor Todo-Poderoso com os nossos pecados? Como é que nós nos apresentamos como sacerdotes de Deus? Como é que nós vamos lá na presença de Deus para falar com Ele sobre isso? Senhor, pequei contra Ti. Foi o que Davi fez. Rachou a caneca, né? Pequei contra Ti, somente eu pequei, Senhor. Mas tem misericórdia de mim. Não, mas você quer cair na mão dos inimigos ou na minha mão? A mão de Deus é pesada. Mas Deus é misericordioso. Na mão do inimigo é que eu não quero. Por quê? Porque o inimigo não tem misericórdia de ninguém. Nas tuas mãos eu escolho, Senhor. Sofreu pra caramba, mas ele percebeu que na presença de Deus, mesmo quando Deus corrige, é muito melhor do que em outro lugar qualquer. E Deus o perdoou, e ele então estava no processo de santificação, continuou no processo. Errou, pecou. Não estou querendo dizer que Deus vai perdoar o seu, se for do mesmo jeito. Não sei se você vai conseguir fazer o que Davi fez, se arrepender sinceramente, colocar adequadamente na presença de Deus. Mas todo aquele que se entrar na presença de Deus com um coração sincero, reto, e pedir perdão, e falar, Senhor, eu pequei, tem misericórdia de mim. O coração de Deus é mole, né? Ele derrete para nós. O Santo de Israel tem misericórdia de nós, irmãos. Ele não guarda a sua ira o tempo todo, não. Para ele, nós somos como os filhos dele, que quando pede perdão, o coração da gente, né? Já viu quando o filho, quando chega, pai, me perdoa. Tem uns filhos que aprendem, né? Eles usam isso até para né? Para se livrar dos problemas, né? Porque ele sabe que o pai vai derreter o coração. Não é só os filhos, não. Estava dirigindo o culto lá na igreja e tinha uma menininha, pequenininha. E ela era inteligente. Naquela noite ela queria cantar e eu estava apertado. Vocês já ficaram apertados em cima do púlpito? Era tanta gente para dar oportunidade, o tempo era pouco, e um quer, e outro quer, e papelzinho chega, e cantor famoso ali, pregador esperando, doidinho para gastar o tempo, e a menininha chega para mim, já na hora que já não estava nem dando mais, irmã Cláudia, ela chegou para mim no meu ouvido, pastor, ela falava meio era tocantinense, né? Pastor, aí eu fui lá, cheguei pertinho, por favor, pastor,
deixa eu cantar hoje. Fez aquele olharzinho assim que derreteu meu coração. Acabou comigo, irmã Jessi. Esqueci que tinha pregador esperando e tudo. Falei, não, essa criança aqui vai louvar o Senhor. E ela subiu lá e cantou. Um lindo louvor ela cantou. Não é o que Deus faz com nós, quando nós conversamos direitinho. Você já conversou direitinho com Deus? Já experimentou fazer igual ela fez comigo? Né? Chegar, derreter na presença de Deus aí, Senhor, tem misericórdia de mim. Sincero mesmo, igual ela fez. Ela não foi fingida comigo, não. O olhinho dela brilhava, ela estava com vontade de cantar. E ela pediu com jeitinho. Fala com jeitinho com Deus que Ele vai te ouvir. Porque tem gente que não tem jeito nem para falar com os outros, ainda mais com Deus, né? Tem uns que é casca grossa de natureza, apesar que Deus conhece a natureza de cada um, mas tenta falar com jeitinho com Deus para você ver, você vai derreter o coração de Deus. Deus é amor, irmãos, Deus é amor, Ele é perdão. E o processo de santificação é isso, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. A santificação vem através da palavra de Deus e da oração. O que nós estamos fazendo aqui hoje? Processo de santificação. Porque como é que vem a santificação mesmo? Que está aí em 1 Timóteo capítulo 4, verso 5. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Então, a santificação vem assim. Orando, colocando na presença de Deus, se arrependendo, derretendo o coração de Deus. Então, nós somos nação santa. Espera aí, vamos revisar de novo? Revisão. Primeiro, nós somos geração eleita. Somos eleitos de Deus. Vamos lutar para continuar sendo. Somos sacerdotes de Deus. Podemos entrar na presença de Deus. Podemos falar com Deus ali no tete a tete. Podemos nos aproximar dEle. Somos nação santa. Estamos no processo de santificação. E vamos ser purificados, não vamos crescer aí na palavra e na oração. É assim que eu vou ser. E para isso, então, para ter uma atitude cristã, eu tenho que continuar em oração e a palavra. Olha, essas duas coisas dissociadas, separadas uma da outra, é um desastre. Oração sem a palavra é desastroso. E a palavra sem oração, talvez seja mais desastroso ainda. Perigoso. Aleluia, é isso mesmo. É isso que Deus espera de nós. Que nós sejamos essa nação santa. E o outro, nós somos povo adquirido. Povo adquirido. Aleluia, ela está aprendendo, está vendo? Povo adquirido. Vai aprendendo desde pequenininho. Ensina a criança o caminho que deve andar e ela vai permanecer firme, né? Povo adquirido, Efésios capítulo 1, verso 7. Vamos ler junto, vamos? Em quem temos a redenção, acabou, pelo sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Em quem, quer dizer, nele, em Jesus, no Cristo, no Senhor, nós temos a redenção pelo sangue. Olha que coisa linda. E o tempo está acabando. Redenção, irmãos. O que é redenção? Não é a cidade no Pará somente, né? Redimir. Redenção. Né? Todas essas palavras, elas vêm de pagar o resgate. De ser resgatado. Redimido é o resgatado. Remido. Redimido. Tudo é resgatado. Então, Jesus pagou o preço do nosso resgate, mais ou menos assim. Você estava preso, encarcerado, e quem te prendeu exigiu o resgate. Falou, não, eu não vou soltando assim não, se não pagar o resgate eu não solto. Quanto que é o resgate? Não quero dinheiro não, quero é sangue, quero ver sangue. Dá o seu sangue no lugar do sangue dele que eu solto. Olho por olho, dente por dente, mão por mão, vai para cumprir a lei, né? Pois é, então nós não tínhamos como pagar. Você não poderia pagar o seu próprio resgate.
não teria como pagar o seu próprio resgate. Então Jesus foi lá e se auto-ofereceu em preço de redenção para remir, para remissão das ofensas. Então as ofensas que nós fizemos para Deus, que são os nossos pecados, todos foram pagos na cruz do Calvário por Cristo. Isso quer dizer que Ele nos comprou e pagou um alto preço. Então somos povo adquirido. Aquisição, adquirir é você comprar alguma coisa. Você pagar o preço para comprar alguma coisa. Está vendo que esse versículo aí resume quase que a Bíblia toda? Eu não vou dar conta nem dele hoje, né? Nem dele todo hoje. Mas a história da salvação está contada aí, ó, nas atitudes que nós temos que ter diante de Deus. Então, como eu sou povo adquirido, eu tenho que me portar como um povo adquirido. Nós estamos falando de comportamento cristão. Quem você é? Eu sou um adquirido, eu fui comprado com o sangue de Jesus. Então, eu tenho que viver. A minha vida tem que ser pautada nessa, né, em saber que eu sou aquisição dele, que eu sou adquirido por ele, que ele pagou o preço que eu não conseguiria pagar. Sem eu merecer. Diga-se de passagem, ele não me achou na igreja orando, ele me achou lá enterrado nos meus pecados e delitos até o talo, né? Foi lá que ele me achou, e lá ele me amou, e me resgatou, e me transformou, e me renovou, e me deu vida, e eu estava morto, e eu revivi, ressuscitei, e estou aqui para falar que ele salva, que ele cura, que ele compra mesmo, e paga o preço daquele que quiser. Todo aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna. Vamos para 1 Timóteo 2,6, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Então Jesus se deu. Também eu fico bravo com o pessoal falar, não, pegaram Jesus, mataram Jesus no nosso lugar. Foi isso não. Jesus se deu, se entregou. Isso muda a história. É outra coisa, é outra conversa. Não aceita essa história não. Jesus se ofereceu voluntariamente no meu e no seu lugar. Sem nós merecer. Porque se eu ficar olhando, não, ele ia passando lá, pegar ele, botar, arrancar ele de nós, pôs numa cruz, ele morreu no nosso lugar, fica parecendo que não tem nenhuma... Não, ele se ofereceu, isso muda tudo para mim. Porque eu não merecia. Foi dele. Consciente, voluntário. Por isso que está escrito, se deu ali, em preço de redenção. E provo, né, no finalzinho do Evangelho de João, não tem muito tempo agora, eu ainda tenho que fechar ali, mas no final do Evangelho de João, vocês vão achar lá um trecho onde os soldados vão prender Jesus. Chega lá, né, tá lá os apóstolos ali, um para aqui, um para ali, no jardim do Getsemane, negócio meio escuro, ninguém estava conhecendo ninguém, o Judas já tinha recebido umas 30 moedas de prata para entregar ele, falou, olha, está meio escuro lá, mas aquele que eu beijar é ele, né, eu vou chegar perto dele, né, esse beijo ficou só emblemático, porque aconteceu uma coisa antes. Chegam os soldados, não sei se o Judas não chegou, se ele ficou com medo, ficou para trás. Não sei o que aconteceu, eu sei que os soldados chegam e não sabiam quem era Jesus. Né? Eles olhando ali, aqueles fortão ali, todo mundo armado até os dentes. E aí Jesus, vendo que ele estava meio perdido, Jesus tomou a iniciativa. A quem buscais? Você já viu isso na Bíblia? A quem buscais? Aí um dos soldados, né? Deve ter falado grosso, né? A Jesus de Nazaré que nós buscamos. Aí o Jesus que estava conversando com ele falou, sou eu. Quando Jesus falou, sou eu, caiu todo mundo no chão. Não tinha acontecido o beijo não, irmãos. Os soldados caíram tudo no chão. Eles não tinham autoridade, irmão Tonino. Eles não tinham poder, eles não tinham como pegar Jesus. Jesus é o Filho de Deus, é poderoso. Aqueles homens muitas vezes tentaram pegar Jesus e não conseguiram. Naquele dia eles caíram tudo por terra. Eu fico pensando aqueles marmanjão levantando, batendo a poeira, pegando as armas. Aí Jesus pergunta de novo. Agora se nós falar de novo, pronto. Se uma palavra nós caiu tudo, se ele falar de novo, nós vai parar lá no Mediterrâneo.
ou no Mar Morto, sei lá para que lado que ele estava virado, né? E aí Jesus negociou com eles, falou, não, olha essa negociação inteira que eu estou falando para vocês. Jesus falou, deixa aí esses aí e leva somente a mim. Vocês acham que Jesus não tivesse sujado o nariz deles no chão, esfregado a carona deles no chão, eles iam deixar ir só Jesus? Eles iam querer levar os apóstolos tudo, vai deixar as testemunhas para trás? Eles são militares, são treinados para isso. Não, ele está restando de testemunha aqui. Mas ele já tinha levado um esfrega e falou, é melhor nós aceitar a conversa aqui, né? Porque é ele que está mandando. Jesus se entregou por mim e por você. Livrou os apóstolos ali, começou livrando os apóstolos, e depois livrou eu e você da morte. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Somos filhos de Deus. Somos povo adquirido, fomos comprados. Porque tem um povo pregando um evangelho barato por aí, sai falando por aí, não, é facinho, você aceita Jesus, é só isso, e vem na igreja e traz o dízimo, não é nada disso, não. Nós fomos comprados, o preço foi caro, eu não dou conta de pagar, ele pagou, alguém pagou o preço, não é de graça não, não tem nada de graça no mundo. A salvação é caríssima, e você não dá conta de pagar, mas Jesus pagou. Nós somos devedores em Cristo, porque Ele pagou o preço por nós. Percebeu isso? É isso que nós temos que ser. Essas 4 coisas que Ele nos ensinou aí, ó, esses 4 detalhes, eu vou encerrar por aqui, tá? E esses 4, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, e povo adquirido, ele fez tudo isso para quê? Para quê? Vou encerrar com para quê? Vou voltar lá no primeiro versículo. Passou? Aqui. Depois do povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele nos chamou das trevas para a luz, e agora Ele quer que nós sejamos tudo isso aí, para que nós possamos ir lá e anunciar para as outras pessoas. Ele quer que seja um povo, uma geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo adquirido que vai lá e anuncia o que Ele fez por nós. Então nós temos que ser o exemplo, nós temos que ter esse comportamento aí para fazer aquele. Tem gente que quer pregar e ele não quer ser geração eleita, quer levar a palavra, mas ele não quer ser santo, né? E nós temos que ser tudo isso aí para anunciar. Aí nós temos autoridade para anunciar. Aí nós temos credencial para anunciar o Evangelho. E para isso, então, que Ele nos chamou. Amém? Vamos terminar aqui, né? Que o tempo está encerrando. Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus, obrigado aí pela confiança, né? De estarmos juntos mais uma vez. Obrigado, pastor Walter. Deixa eu higienizar aqui. Deus abençoe, pastor Júnior. Um só versículo, pastora Ney. Nós não damos conta de dissecar ele no nosso entendimento humano. Um só versículo. Daí vai, né, caminhando para quantos comportamentos nós precisamos ter como cristão. Tudo isso se torna possível pelo efeito da cruz. Todo cristão tem que olhar para a cruz. Tudo é através da cruz. Sem Jesus nós não somos nada. Jesus disse, sem mim, nada podeis fazer. Nada. Então, olha que aprendizado temos aí, em um versículo, tão somente, pastor José Machado, em um versículo, vai abranger aí comportamentos aí que, né, vai longe, nós não damos conta de dissecar. Deus abençoe cada um dos irmãos, você que nos assiste, divulgue, passe esse vídeo à frente, né, que possa alcançar pessoas. O cristão precisa de entender o comportamento dele na maratona cristã, para chegar no céu, porque o objetivo é a salvação. Em João 15,16, pastor Júnior leu aqui, não fomos nós que escolhemos a ele, mas ele sim escolheu a nós. Então nós somos geração eleita. Tudo isso é possível pelo efeito da cruz, o que Jesus fez na cruz por nós, amém? Vamos louvar ao Senhor aqui com uma canção da harpa cristã,
Vamos tirar, já está tirando a oferta? Já? Então vamos para o encerramento. Deus abençoe a cada um dos irmãos que se fizeram presente. Nós temos aí Quinta da Vitória, pastor Joel tem certeza que está nos assistindo. Vai ser bênção. Hoje ele passou um comunicado aí, avisando, dando um reforço, né? Para nós estarmos aqui. É o encerramento, né? É o encerramento. Essa de quinta-feira, não é? Esse é o encerramento. Eu, quinta passada, eu não pude estar aqui, mas eu pontuei com os irmãos aí, falando. Eu estava em uma congregação nossa lá na Vila Isabel, lá em Goianira. Pastor Paulo, líder da Regional 14. Foi uma bênção lá. E venha participar, você que nos assiste, venha aqui participar. Venha estar somando, né, nesse encerramento dessa campanha. A cruz do meio. Jesus ali no meio, né? Pastor, é isso, bem lembrado. Né? Nosso pastor presidente vai ministrar aqui maná do céu para nós. Venha participar. Irmãos, vamos colocar sobre os pés, vamos orar. Peço aos irmãos que orem pelo nosso ministério. Todos os pastores do nosso ministério, todos os pastores. Releva suas orações aí, né, pedindo a Deus para que Deus nos mantenha no comportamento cristão, segundo a vontade de Deus, da direção, orientação de Deus, para Deus movimentar no nosso meio, como vem movimentando, da maneira dEle, do jeito dEle, do tempo dEle, da forma dEle. Amém? Ore pelos pastores do nosso ministério. Deus, pastor Manel, os que estão aí acometidos aí por essa pandemia, né, o Eric do pastor Zeraci, pastor Leonis com a família e outros aí que nós conhecemos. E vamos orar para que Deus possa abreviar essa situação. Deus Pai, Deus maravilhoso, muito obrigado, ó Deus amado, que nós possamos ter o comportamento cristão, o aperfeiçoamento cristão através da Tua palavra, por tudo que o Senhor fez na cruz por nossas vidas. Estamos aqui pela Tua grande misericórdia. Só pela Tua misericórdia nós estamos aqui. Então é gratidão a Ti, te louvamos, bendizemos o Teu nome, louvado seja o Teu nome sempre eternamente, ó Deus. Muito obrigado pelo dia de hoje, pelo alimento, pelo sol, pela família, pela nação, pela cidade, pelos bens que o Senhor nos deixa ser como depositário fiéis aqui nessa terra. Jesus, tenha misericórdia de nós, nos ajuda, ó Deus amado, abençoa todos os pastores do nosso ministério, ó Deus amado, nossa diretoria, nosso pastor presidente, nossa família, ó Deus amado. Pai, em nome de Jesus, pedimos as Tuas bênçãos, Pai, segundo a Tua vontade, assim nós oramos, ó Deus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor, a consolação, o Espírito Santo de Deus seja com todos nós agora e sempre, todos digam amém. Uma salva de palmas para Jesus, Ele merece toda a honra, toda a glória. Deus abençoe o retorno de cada um aos seus lares. Amém.